Imagina só, nos anos 80 e 90, um cara que deixava o FBI de cabelo em pé, que invadia as maiores empresas de tecnologia do mundo. O nome dele era Kevin Mitnick. Mas o que movia esse cara não era dinheiro, era o puro desafio, a adrenalina. Bora mergulhar na história de um dos hackers mais lendários que já existiu. E para a gente entender a cabeça dele, nada melhor do que começar com as palavras do próprio Mitnick. Ele não se via como um criminoso, ele se via como um electronic joyrider. Tipo um caroneiro eletrônico, sabe? Alguém que estava só pegando uma carona na superestrada da informação, pela pura emoção da viagem. Essa jornada toda começa na infância dele, lá em Los Angeles. E olha que curioso, não foi com computador não, foi com algo bem mais antigo. Mágica. Isso mesmo, mágica. Ele ficou fascinado com a ideia de que as pessoas, no fundo, gostam de ser enganadas. E essa sacada, segundo ele, foi o que mudou o rumo da vida dele para sempre. E rapidinho os truques dele evoluíram. Com só 12 anos, ele já tinha sacado um jeito de usar bilhetes de ônibus velhos para andar de graça pela cidade. No ensino médio, ele mergulhou de cabeça no phreaking, que era a arte de manipular sistemas de telefone para, por exemplo, fazer ligação de graça. Ele e os amigos chegavam a invadir os drive-thrus do McDonald's só pela zoeira de falar algo tipo: "Desculpe, não servimos policiais aqui." Pois é, mas o que era brincadeira de adolescente, bom, começou a ficar sério, bem sério. As apostas foram subindo e os alvos deixaram de ser lanchonetes para virar gigantes da tecnologia, algumas das maiores corporações do planeta. E aqui está o pulo do gato para entender o Mitnick. A maior habilidade dele não era com códigos, mas com pessoas. Ele era um mestre na engenharia social, que é basicamente a arte da manipulação. Ele sacou que o elo mais fraco em qualquer sistema de segurança não é o firewall, é o ser humano. Quer um exemplo prático disso? Pega essa. Com só 16 anos, ele mirou na Digital Equipment Corporation. Ele não quebrou nenhuma criptografia, nada disso. Ele simplesmente pegou o telefone, ligou para lá, fingiu ser um desenvolvedor importante, falou com toda a confiança do mundo e, em 5 minutos, convenceu um gerente a dar a senha para ele. Que, aliás, era buffoon, ou seja, palhaço. Com isso em mãos, ele pegou o código-fonte inteirinho da empresa. Mas o que derrubou ele não foi a tecnologia da empresa, foi um amigo. Um cara chamado Lenny entregou a ele para o FBI depois de uma briga por $150. E a reação da justiça foi um exagero total. O promotor chegou a dizer no tribunal que Mitnick poderia lançar mísseis nucleares assobiando em um telefone. Uma ideia absurda que mostra o pânico e o total desconhecimento sobre tecnologia na época. Depois de ser solto, a paranoia do governo continuou. Uma nova investigação fez ele tomar uma decisão drástica: desaparecer. Foi aí que Kevin Mitnick se tornou um fugitivo, dando início a uma das caçadas mais famosas da história da internet. E o mais incrível é que ele não estava só se escondendo. Ele estava jogando de volta. Enquanto o FBI o rastreava, adivinha? Ele rastreava o FBI. É sério. Ele chegou a invadir operadoras de celular dos agentes para monitorar onde eles estavam. Era um jogo de gato e rato, onde às vezes era difícil saber quem era o gato. Para sumir do mapa, ele precisou virar outra pessoa. Ele adotou o nome de Eric Weiss, uma homenagem ao seu ídolo, o mestre do escapismo, Harry Houdini. E com essa nova identidade, ele se mudou para Denver, arrumou um emprego num escritório de advocacia e viveu uma vida dupla: funcionário de TI durante o dia, hacker à noite. Só que essa vida de fugitivo teve um custo humano. Anos depois, ele contou que seu maior arrependimento foi uma vez que, para escapar de investigadores, ele deixou a avó dele, já idosa, esperando no carro por 3 horas. Ele disse que esse momento de culpa profunda o assombrou para sempre. A caçada estava cada vez mais intensa, o cerco se fechando, e foi aí que o Mitnick, talvez por excesso de confiança, cometeu o único erro que realmente importava. Ele mexeu com a pessoa errada. E essa pessoa era Tsutomu Shimomura, um físico e um dos maiores especialistas em segurança de computadores do mundo. Para o Shimomura, o ataque não foi só um crime, foi um desafio pessoal. Ele largou tudo o que estava fazendo e se juntou ao FBI na caçada, trazendo um conhecimento técnico que a agência simplesmente não tinha. O clímax aconteceu em Raleigh, na Carolina do Norte. Usando antenas de radiofrequência, a equipe do Shimomura começou a triangular o sinal do celular do Mitnick. Era uma perseguição em tempo real, que os levou rua por rua até um único prédio. Na madrugada de 15 de fevereiro de 1995, a caçada de quase 3 anos terminou.
com uma batida na porta. Com a prisão do Mitnick, a batalha saiu do mundo digital e foi para os tribunais. E era ali que a lenda em torno dele seria finalmente posta à prova. A promotoria veio com tudo, alegando que as ações dele causaram mais de 300 milhões de dólares em danos a empresas como Motorola e Nokia. Um número astronômico que, claro, chocou todo mundo. Mas Mitnick tinha uma analogia poderosa para rebater isso. Ele argumentou que só copiou os dados, nunca vendeu, usou ou destruiu nada. Para ele, o valor era um absurdo. A comparação que ele usava era genial. Era como se ele tivesse roubado uma latinha de Coca-Cola e o obrigassem a pagar pelo custo de desenvolvimento da fórmula secreta inteira. O tratamento que ele recebeu foi super controverso. Ele passou 8 meses na solitária, a fiança dele foi negada por medo de que ele pudesse, sei lá, iniciar uma guerra pelo telefone da prisão. Isso gerou uma reação enorme e a comunidade hacker criou o movimento Free Kevin, protestando contra o que muita gente via como um tratamento totalmente injusto e desproporcional. Depois de cumprir sua pena de 5 anos, Kevin Mitnick foi libertado em 2000. E em vez de desaparecer, ele se reinventou completamente, dando início ao capítulo mais surpreendente da sua vida. E a reviravolta foi essa. O homem que já foi o hacker mais temido se tornou um dos consultores de segurança mais respeitados do mundo. Ele abriu a própria empresa, a Mitnick Security, e passou a usar todo aquele conhecimento de engenharia social para ajudar corporações e até o governo dos Estados Unidos a se protegerem. O caçador, no fim das contas, virou o guarda. Então, no final, fica a pergunta, né? Como a gente deve se lembrar de Kevin Mitnick? Ele foi um gênio curioso que levou a paixão dele longe demais? Ou foi um criminoso digital? A verdade é que a história dele nos força a questionar justamente essas fronteiras entre curiosidade, crime e o próprio espírito da nossa era da informação. Essa foi a incrível trajetória de Kevin Mitnick, uma história que desafia nossas noções de certo e errado no mundo digital. E agora a gente quer saber o que se passa na cabeça de quem ouviu tudo isso. Herói ou vilão? Deixe um comentário aqui embaixo com a sua opinião. E claro, se curtiu desvendar essa história, não esquece de deixar o like e de seguir o canal Tudo Explicado para mais mergulhos como este.